Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra gente reforçar a tese de Petrobras, que é uma das principais posições aqui da nossa carteira recomendada e do nosso clube de investimentos. A gente tem uma carteira recomendada que a gente passa para os nossos clientes uma vez por mês, que é a carteira que a gente tem no clube, né? Que ela vai se mantendo ali estável. Se a gente faz alguma alteração no mês, de entrada em uma empresa ou saída, a gente atualiza e vai informando aos nossos clientes das mentorias. Beleza? Eu fiz um vídeo aqui no canal há 3 meses atrás, mostrando a nossa tese de Petrobras, por que ela está muito descontada e passa a ser uma oportunidade, mesmo sendo estatal, e a gente não gostando tanto de estatal assim, mas por valuation é um case de investimento muito interessante para o momento. Eu fiz isso há 3 meses atrás, vou deixar na descrição aqui a análise. E eu estou atualizando os números aqui e a tese para ver se ainda continua fazendo sentido a Petrobras com ação aí em torno de R$34, né? Há 3 meses atrás ela estava abaixo de 30, né? Estava oscilando entre 25 e R$30, estava muito barata. Agora ela subiu um pouco, né? O upside ele reduziu um pouco, mas ainda, no meu ver aqui, ainda a Petrobras está muito barata, principalmente se a gente compara com os outros pares, né? As outras grandes petrolíferas mundiais, né? Em termos de múltiplos, e também comparando os múltiplos da Petrobras atuais com os históricos, né? Eu trouxe aqui os pontos, né, da tese, os pontos principais da tese que eu montei 3 meses atrás, e eles se mantêm, todos eles, né? Os múltiplos ainda estão baixíssimos, né? A Petrobras ela está proporcionando ainda, né, uma maior proteção ao acionista em relação ao risco político, né? Mudou muita coisa de governança do tempo lá da corrupção no governo Dilma, né? Os campos de exploração eles realmente estão mais lucrativos, a gente pode ver isso trimestre a trimestre nos reportes da Petrobras. A empresa fez os desinvestimentos em negócios ruins e fora do escopo principal, principalmente as vendas de refinarias, e ela não voltou ainda a investir em negócios fora, né, do campo aí de extração de petróleo, né? Ela não voltou a investir em negócios ruins, pelo menos até então. Se fala um pouco de energia eólica e tal, algumas outras coisas, mas ainda não tem nada concreto. A estrutura de capital está equilibrada, a dívida líquida em relação ao EBITDA ainda está menor do que 1, né? É aceitável até uma relação de 3 vezes para empresas assim, bastante capitalizadas e que crescem e que precisam de dívidas para montar novos projetos, né? Então ela tá bem abaixo do limite, né, que é aceitável, tá? Então ela está totalmente desalavancada, a empresa está totalmente bem mais saudável, e a estrutura de capital da Petrobras está bem leve agora, ela pode crescer sem risco de se endividar muito no momento. E a OPEP, né, está segurando os preços do petróleo por uma estratégia geopolítica. Então, países como o Brasil e os Estados Unidos, que estão fora dessa organização e tem uma produção muito robusta de petróleo, né, eles podem se beneficiar, sendo aí um dos países que vão escoar mais produção para o mundo, né, com a redução da oferta lá entre os países da OPEP. Eu trouxe aqui a atualização da tabela, né, de múltiplos. Então é uma comparação dos múltiplos da Petrobras com os seus pares internacionais, né? Pra gente ver como a Petrobras está muito descontada, o mercado está penalizando a Petrobras, né, pelo seu histórico de intervenção do governo, histórico de corrupção, etc. Né? Essa penalização ela ainda existe, né? Ela foi maior antes, mas ela ainda existe. Então por isso que os múltiplos estão muito abaixo, né, da média das outras empresas parecidas com a Petrobras, e o mercado ele está pagando muito menos, ele está pagando pouco para ver em relação à Petrobras. Não tem muita gente querendo pagar muito para ter a ação da Petrobras e os seus possíveis resultados no futuro, tá? Então a gente pode ver aqui que o EV/EBITDA, né? Eu escolhi aqui EV/EBITDA e PL, né? Que são, acho que, os dois principais múltiplos se a gente para analisar uma empresa tipo petrolífera, né? Que é basicamente aí o valor da empresa que o mercado está pagando pelo que ela gera de resultado embaixo, né? Então é uma boa métrica para a gente entender se a empresa está barata. E eu trouxe também aqui o market cap, né, a capitalização de mercado todas essas empresas, para a gente ver qual a diferença, né, de valor de mercado, mesmo obviamente sabendo que os lucros são diferentes, o tamanho das empresas é diferente, mas só para a gente ver que a Petrobras está ainda longe, né, do valor de mercado dessas outras grandes petrolíferas aí. Bom, ExxonMobil, a gente pode ver aqui, EBITDA de 5 vezes, China Petroleum EBITDA de 5 vezes, Shell, que está um pouco mais descontada, 3,5, Total Energies, a francesa, 3,2 vezes, né? Mas Chevron aí já está em 6 vezes, e a British Petroleum em 2,4
8,6 vezes. Mesmo a British Petroleum sendo a mais descontada aqui desses pares aqui da Petrobras, mesmo ela ainda está um pouco acima ainda do EV/EBITDA da Petrobras agora aqui no terceiro trimestre de 2023, né? Petrobras tem um EV/EBITDA aí de menos de 2 vezes, né? De 2 vezes praticamente. Então é muito baixo mesmo para qualquer setor isso, tá? É um múltiplo totalmente descontado, né? O EBITDA em 2 anos de geração de caixa da empresa, ela dá todo o enterprise value, né? Que é o valor de mercado da empresa mais a dívida dela. Então, em pouco tempo, a empresa gera tanto caixa que já se volta tudo para acionista, né? Então, essas são as métricas interessantes para a gente analisar aqui para esse tipo de empresa. E se a gente olhar preço-lucro, né, todos eles aí na faixa de 6 a 10 vezes, enquanto o preço-lucro da Petrobras não está nem em 3 vezes, né? Tá grifado aqui em amarelo. A gente pode ver, né, esse distanciamento da média aqui, né, dos pares. Aqui é uma média dos 6 pares da Petrobras, né? A média fica em 4 vezes para EV/EBITDA, enquanto o da Petrobras é de quase 2 vezes, né, a metade aí. E o preço-lucro médio aí dessas principais petroleiras aí do mundo está em 8 vezes, 8,4 vezes, e o da Petrobras em 2,8 vezes, né? Tá muito abaixo. Então esse distanciamento aí é devido ao risco político que teve lá atrás, né, que o mercado ainda considera que existe muita coisa ainda aí, risco de envolvimento do governo, etc. O governo de esquerda que está tocando agora, o país, etc. Né? Mas eu acredito que a probabilidade de acontecer um outro esquema de corrupção do que já aconteceu, a Petrobras ela se reduziu muito pela exposição que teve esse caso no passado, né? A governança da Petrobras ela foi melhorada e é uma governança boa até, né? Os processos são bem montados hoje lá dentro. E eu acredito que ao passo, né, que esse risco vai se dissipando, cada ano vai se dissipando um pouco mais, se a Petrobras não voltar a fazer ingerências na empresa e investir em negócios ruins, os múltiplos vão tender a se aproximar um pouco mais dessa média, tá? Então pode ser que a Petrobras mantenha esse desconto em relação à média por muito tempo, né, pela participação que o governo brasileiro tem como acionista na empresa, porém essa distância ela está muito alta ainda, né? Então pode ser que essa distância em relação à média ela reduza, né? A empresa, os múltiplos da Petrobras se aproximem um pouco mais da média, fique com certo desconto aí por esse envolvimento do governo brasileiro, mas que seja algo mais próximo, né? Porque isso inevitavelmente vai acontecer se a Petrobras continuar gerando caixa e gerando lucro da maneira que ela está gerando atualmente, né? O resultado está muito bom, a empresa está muito lucrativa. A gente pode ver dados como ROI e ROIC, né, tão altíssimos aí na casa dos 30%. Então é inevitável que esses múltiplos tenham que ajustar, porque a empresa vai pagar muito dividendo, né? Vai ter muito retorno via dividendo para o acionista e mais pessoas vão querer abocanhar esse dividend yield, né? E aí isso vai fazer com que mais gente vai comprar e logo o preço tende a ir para cima e ajustar um pouco essa distância de múltiplos, né? Então essa é a tese, é basicamente uma tese aí de valuation, principalmente de múltiplos, mas esperar a Petrobras voltar um pouco para os múltiplos históricos e um pouco mais próximo desses pares. E esperar. Enquanto isso a gente vai recebendo dividendo, né? Então esse carrego dessa posição é interessante. Beleza, pessoal? Só peço aí para quem está curtindo os vídeos, se inscrever no canal. A gente vai começar a postar as mentorias para os inscritos, né? Então, as mentorias que a gente vai fazendo aqui com os clientes, elas vão subir para os inscritos do canal. E aí vocês vão ter acesso aí a ver o que a gente tem recomendado, como a gente tem ajudado a galera a investir, né? Pode servir, o plano de algumas pessoas pode servir para vocês aí. Beleza? Abraço.